o Palmeiras e Corinthians espancam o Majestoso. Corinthians e Palmeiras é muito maior que o Corinthians e São Paulo. Mas é muito maior. Posso fazer o corte pro Nacional? Né? Que esse corte também vai sair. Nos siga nas redes sociais, os links estão aqui embaixo na descrição, tá aí na tela. Também siga o Pod no Sofá Esporte no Instagram e no TikTok. Corinthians e Palmeiras é indiscutivelmente o segundo maior clássico da América do Sul e o maior clássico do Brasil. Isso é fato. Corinthians e Palmeiras têm, no seu gabarito, semifinal de Libertadores, final de Brasileiro, quartas de final de Libertadores, tem mata-mata em Copa do Brasil, teremos um agora, teremos mata-mata de Rio-São Paulo, são as duas maiores torcidas de São Paulo, do centro econômico da cidade mais populosa da América Latina, não é só do Brasil, é da América Latina. Então olha o tamanho da relevância disso, entendeu? Então São Paulo, o Corinthians e Palmeiras é de fato o maior clássico do país e o segundo maior da América do Sul, mas assim, com longa vantagem para os demais. Não tem o que fazer, porque em campo eles decidiram coisas absurdas, gente. É uma final de Brasileiro, é uma semifinal de Libertadores. E mesmo quando o time estava mal e outro time estava bem, eles estavam lá, fazendo clássicos acirrados, e o corintiano falava: o Palmeiras está lá ferrado na Série B, mas é o meu maior rival. Eu quero afundar ele mais ainda. Porque pro corintiano foi um prazer inimaginável ele não só ganhar a Libertadores e o Mundial em 2012, mas ver o Palmeiras na Série B. E a mesma coisa, o palmeirense ama até hoje o clássico de 93, que ele sai na fila em cima do Corinthians. Ele ainda bota o Corinthians na fila mais um ano. O Rivelino sai. O Rivelino é um dos maiores jogadores da história do Corinthians. O Rivelino sai porque ele perdeu uma final pro Palmeiras, mano. Olha o tamanho desse clássico. Então, assim, Corinthians e Palmeiras é muito absurdo e disparadamente o maior clássico do Brasil. Como eu disse, espanca o Majestoso, mas assim, de maneira absurda. E eu concordo com o Frank aqui. Palmeiras e São Paulo, que a gente vai falar depois, é maior do que o Majestoso. Pra mim também, gigante, sem dúvida. E aí entra na questão de como que a gente coloca Corinthians e São Paulo, porque sempre dá polêmica, né? Por exemplo, eu vejo uma diferença entre dois clássicos. Pra mim, Corinthians e Palmeiras é muito maior. E aí entra no que a gente tava falando também, né? Se a gente for analisar individualmente os clubes, né? São Paulo e Palmeiras são os maiores clubes de São Paulo, né? Mais títulos e tudo mais. Mas e agora, Corinthians e São Paulo? Como é que a gente localiza ele tendo o Corinthians e Palmeiras como gigante? Pedro, vamos grande. Lá. Eu acho o Corinthians e São Paulo muito grande. Mas ele não é maior do que Corinthians e Palmeiras. Primeiro, não são as maiores torcidas de São Paulo. São Paulo até nacionalmente talvez tenha, as pesquisas mostram isso, talvez tenha uma torcida maior que o Palmeiras, mas a gente está falando de um clássico estadual. A gente vai contar muito o que tem na cidade de São Paulo e no estado. No estado, o Palmeiras está na frente do São Paulo. Mas, contextualizando isso, Corinthians e Palmeiras têm as duas maiores torcidas, né? Sempre foi o grande clássico historicamente de São Paulo. E Corinthians e São Paulo, ele começa a crescer, ele tem uma história maneiríssima no final dos anos 80. Por quê? O Corinthians de São Paulo, ele é meio que... Ele não conseguiu fazer algo do que o Flamengo e Vasco fez com o Fla-Flu, por exemplo, que a gente atribui muito o Flamengo e Vasco ao Eurico, mas o Corinthians e São Paulo ele cresce no campo, com inúmeras decisões. Assim, Palmeiras e Corinthians decidiram o Brasileiro, São Paulo e Corinthians também, Brasileiro de 90. Eles começam a se degladiar, semifinal de Copa do Brasil e tudo mais, mas não chega num confronto de mata-mata em Libertadores, por exemplo. Internacionalmente é isso que eu ia falar. Tem uma final menor de Recopa e tudo mais, mas não chega. E aí vem o ponto da rivalidade. Como eu disse, tem a questão do itens. O primeiro item para se decidir um clássico, acho que o item avassalador é a rivalidade. A rivalidade do corintiano é com o palmeirense. A rivalidade do São Paulino é com o corintiano. Mas não tem essa recíproca. Acho que não tem esse vice-versa, não tem essa via de mão dupla. E aí que começa a entrar a barreira. Além dos feitos no campo, Corinthians e Palmeiras, mesmo vivendo a maior era de São Paulo e Corinthians, que foi ali nos anos 90, nos anos 2000, onde eles decidiram brasileiro, decidiram Copa Conmebol a semifinal, final de Paulista, semifinal de Paulista, semifinal de Copa do Brasil e tudo mais, Palmeiras e Corinthians, ao mesmo tempo, estavam decidindo semifinal de Libertadores. Você via uma clara diferença no campo e também na questão da rivalidade. O corintiano sempre olhava para o palmeirense como esse é o meu maior inimigo. O São Paulino olha para o corintiano como o maior inimigo, mas não há essa recíproca. Então, assim, o campo faz Corinthians e Palmeiras, além da rivalidade, ser maior do que o Corinthians e São Paulo. Mas, num contexto geral, o Corinthians e São Paulo é muito grande.
Por exemplo, ele é maior do que um Atlético e o Cruzeiro. Mesmo a rivalidade, é o que eu disse, a rivalidade é um item do clássico. A rivalidade do Atlético e Cruzeiro é gigantesca, é muito maior que o Corinthians e São Paulo. Mas o campo mostra. O Corinthians e São Paulo é muito maior que o Atlético e Cruzeiro. Bom, só pra concluir, se você quiser perguntar pra um corintiano e ele prefere perder um título pro Palmeirense ou pro São Paulino, obviamente vai falar que não quer perder pelo menos, mas se tivesse escolher, ele escolheria o São Paulo com extrema facilidade. O corintiano não quer perder nada pro Palmeirense. Nada. E isso por si só já responde a todo o que você tava falando. O corintiano, ele não usa verde, mano. Ele não fala Palmeiras, ele fala porco. Agora ele fala São Paulo, até porque ele mora em São Paulo.